Nesse vídeo vamos tratar da colocação de pilar. Então, a questão dos pilares, eles ficam aqui no Revit. Você pode fazer um caminho aqui por arquitetura ou por estrutura. Você vai encontrar aqui em arquitetura, coluna, abre, tem pilar estrutural. É bem diferente isso aqui seria o pilar que a gente vai colocar, que é estrutural. Isso aqui é um pilar falso, que chama de coluna arquitetônica. Pode ser feito de gesso, até o exemplo aí, é um pilar de gesso com uma estrutura metálica por dentro. Então é um falso pilar, né? Então a ideia não é essa, é colocar o pilar estrutural. Você também pode ir por estrutura, tem aqui também ó, coluna, que é o pilar estrutural que a gente vai falar. Isso aqui acaba confundindo muito, eu particularmente não gosto, porque aqui está escrito coluna e aqui está escrito coluna, mas a coluna que está aqui, a coluna arquitetônica não tem nada a ver com a coluna que está lá, e aqui está pilar estrutural, então isso confunde muito. Mas o que é importante vocês saberem é que se você for aqui por arquitetura, pilar estrutural, vai cair nesses tipos de pilar. E se você for aqui em estrutura e coluna, cai nos mesmos. Então, entrar em coluna e entrar em pilar estrutural é a mesma coisa. Aí, como a gente pode ver, a gente tem aqui algumas famílias e alguns tipos. Você pode ver em cima é o nome da família e embaixo o tipo. Família e os tipos aqui. Geralmente os tipos vai estar ligados às dimensões. Então, tem uma diferença aqui em relação à parede, em relação a telhado, que é o seguinte, pilar é bloco. Essa é uma diferença muito importante. Então, tudo que vocês estão vendo aqui foi inserido nesse template. Tá? Então, aqui no caso, eu vou inserir um exemplo. Tá? Então, eu vou aqui em carregar, vou aqui em inserir, carregar família. Então, eu tenho uma pasta com blocos. Então, aqui na área de trabalho eu tenho estrutural. E eu tenho aqui pilar, sapato e viga. Então, já antecipando os próximos dois vídeos. Sapato também vai ser bloco, arquivo de família, RFA, e viga também. Então aqui é um pilar que eu tenho aqui, vou dar o abrir, e está inserido este novo pilar aqui, 15 por 40 ali, tá? Dentro da minha estrutura aqui de pilares que eu já possuo aqui. Então o pilar é uma biblioteca, tá? Então você pode fazer até modelar uma família de um pilar diferente, fazer esse processo de carregamento e ter dentro do teu desenvolvimento de projeto um pilar diferenciado. Ok? Isso é importante deixar bem marcado porque os outros comandos não são assim, tá? Eles são nativos, então, como parede, telhado, forro, piso, você não tem esse carregamento de família como tem pilar, viga e fundação no caso de sapato. A colocação do pilar, que é o que interessa aqui, quando você vai colocar, você observa que tem alguns parâmetros aqui, ó. Primeiro clique TR, segundo clique. Então a primeira coisa que acontece é a seguinte, quando você tiver pilar, tá, você vai colocar o pilar e tiver essa questão de primeiro clique, segundo clique, é o pilar inclinado, que é o mais incomum ou mais raro. O normal é este aqui. Então eu já vou clicar no vertical. Então o vertical quando você clicar ali para colocar o pilar, não esquece de colocar o vertical. Aí no vertical eu tenho as opções rotacionar após colocação, caso eu queira girar, embora isso aí eu possa fazer depois. O nível que eu vou colocar, isso é importante, profundidade e altura é importante, a altura que ele vai ter, e se ele vai ser um delimitador de ambiente, tá? Isso aqui eu vou deixar ligado, porque quando você for calcular a área, ele delimita. Então a colocação se dá simplesmente escolhendo o nível, tá? Então no caso aqui eu vou dar dois cliques no pavimento 2, então automaticamente eu já estou falando que vou colocar o pilar no nível 2. Então vamos ali de novo, pilar estrutural. E aí vem a questão profundidade ou altura. Se eu colocar profundidade, ele vai botar abaixo do nível. Se eu colocar altura, ele coloca acima do nível. Tá? Então aqui no caso, vou colocar aqui o pilar. Ó, e vocês podem ver que eu estou enxergando ele, porque eu coloquei na opção altura. Se eu tivesse colocado profundidade, ele teria colocado abaixo do nível. Vamos dar uma olhada nisso aqui em 3D. Então vamos girar aqui, ó. Então tá ali.
Então, ó, o pilar ele está do lado da parede, porque foi colocada a opção altura. Altura, quando eu cliquei ali, eu coloquei a opção altura aqui, ó. Se eu colocar um pilar, eu vou colocar um pilar no nível, opção profundidade. Então, pilar, se eu colocar a opção profundidade, ó, apareceu o recado porque nessa vista eu não estou enxergando esse pilar, porque ele caiu abaixo. Então tá ali, ó. Esse é o pilar profundidade, eu queria ali. Profundidade, essa é a altura. A colocação, então, desse pilar, ela já está feita. Se eu quiser rotacionar e fazer, eu posso fazer depois. Não preciso rotacionar necessariamente na hora de colocar. Então, eu posso dar o comando aqui, rotacionar e girar 90 graus. Tá? Aqui, se vocês olharem, este pilar está exatamente da espessura 15 por 40. Ele tem 40 por 15, ele está exatamente da espessura da parede. Tá? Então vai ser abordado novamente, futuramente, essa questão, que é a questão do reboco, se o reboco deve ficar à frente ou não do pilar. Tá? Então, sobre a colocação em si é isso. Sobre a questão da altura, você clica nele, você pode depois configurar a altura. Tá? Então ele está indo do segundo pavimento para o terceiro pavimento. Então em nível, olhando de frente os níveis, vamos girar aqui para ver melhor. Ele está indo do segundo para o terceiro. É como ele está configurando agora. Agora, a parte superior você pode configurar de outras formas. Por exemplo, o nível superior você pode deixar para ele ir até o 12º andar ou deixar ir para outras opções. Aqui não pode selecionar, senão ele vai inverter o superior, vai dar erro, né? Tem que ser níveis que estão acima. Então, no caso, seria os níveis 3, ou esse que está numerado de 12 aqui. Eu posso dar 2 cliques e botar, para ficar mais certo, botar o número de 4. Tá, então, se eu botar agora o pilar subindo até o quarto, ele sobe até a parte inferior do quarto. Ok? E assim se configura até onde ele deve ir. É isso.